seu pronunciamento, para sua mensagem ao público presente, o secretário Décio Padilha, secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco, formado em administração pela Universidade de Pernambuco, administrador de empresa, funcionário público estadual de carreira. Convidamos agora o secretário Décio Padilha para a sua palestra. Vamos acompanhar. Boa noite a todos. Saudar meu amigo Charles, meu amigo João Hélio Fernandes, meus colegas de profissão, como auditor fiscal, tenho muito orgulho de estar aqui com vocês, os colegas que também ajudam na construção do fisco, meus senhores, minhas senhoras, as demais autoridades e servidores públicos. Vivemos um momento ímpar, a começar desta terra que se formou com o negro, nossa raça que tem muito orgulho, do qual sou descendente, o português, que no começo foi conflituoso, mas depois formou a nossa raça pernambucana, o índio, que teve um papel relevante, e também os holandeses. Os holandeses também misturaram a essas três etnias e surgiu o pernambucano, que em 1817 declarou uma revolução constitucionalista. Revolução essa que pagamos um preço muito alto, em que os colegas que estão aqui da Bahia, de Alagoas e da Paraíba conhecem bem a história, mas que faz parte do processo de evolução brasileira. Dentro dessa questão de evolução, estamos diante de um pacto federativo que ele precisa ser debatido. Não esse debate simples dos 3D, desindexar, desvincular, desobrigar. Ora, se fosse apenas isso, era muito fácil. A maioria dos estados cumpre mais do que 25% da educação, cumpre mais do que 12% da saúde. Desvincular não vai resolver absolutamente nada. O que vai se resolver é a verdadeira reforma das reformas. O Pacto Federativo passa por ela. A reforma tributária, a qual, Charles, ela traz o condão de, mais uma vez, debater as atribuições dos entes estaduais, municipais e sua receita tributária correspondente. Há uma desigual distribuição desde 88, em que municípios e estados tiveram muitas atribuições e não receita tributária correspondente. Nesse grupo que eu tive o privilégio, João Hélio, de coordenar, meus amigos, que por coincidência, no dia 26 e 27 agora, estarão aqui os secretários de Fazenda, junto com Valderi Rodrigues, meu amigo Tostes, que é o novo secretário da Receita Federal, viria, mas como a sua posse é sexta-feira, não teve autorização para chegar, até porque ainda não foi nomeado, e é natural isso, mas todos os colegas, Priscila Santana do Tesouro, todos estarão aqui debatendo 26 e 27, reforma tributária, plano Mansueto, cessão onerosa, securitização da dívida, temas muito importantes. E para vários colegas aqui que são de estados exportadores, a famosa Lei Candim. Dentro dessa nossa pauta e da nossa agenda nacional, os secretários se juntaram no começo do ano e produziram o que há 24 anos não era possível. Uma proposta que convergisse, que tivesse o olhar do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste, avançando e tendo condições de construir pontes aonde desde 95 não se conseguia. E por quê? Começamos a mostrar um pouco os princípios balizares dessa longa caminhada que em 24 anos se tentou e agora virou realidade, em que os secretários de Fazenda aprovaram no Fórum Nacional dos Governadores, depois foram ao presidente a semana retrasada da Câmara Federal, fizemos essa apresentação a ele, à tarde
na quarta-feira da semana que passou, tivemos Alcolumbre também, o presidente do Senado, e conseguimos, além de ter a reunião com os presidentes das casas, com o relator, com o autor, tanto do Senado, das comissões especiais, como também da Câmara Federal. E nos vários fóruns que esses 27 secretários foram caminhando e construindo, e agora com o apoio dos governadores, respeitamos esses princípios: simplificação, padronização, princípio de destino pleno, fim da guerra fiscal, mas fim da guerra fiscal não só combatendo a regressividade, mas criando uma política de desenvolvimento regional para os estados emergentes, também não esquecendo os estados produtores, porque a pergunta que o governador do Rio Grande do Sul, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que a governadora do Rio Grande do Norte, o governador da Bahia, o de Pernambuco e vários que estavam nos debates, todos estavam no debate, citavam o que é que não deu certo e agora está dando certo. A resposta, que infelizmente hoje o tempo é curto, é uma apresentação de 1 hora, eu vou fazer em 20 minutos, mas está aqui nesse primeiro slide. Assegurando o desenvolvimento regional, compensando as perdas dos estados produtores e dos estados exportadores, permanecendo com a Zona Franca de Manaus e não aumentando a carga tributária. Foi dessa forma, com esses princípios, que nós começamos a não só redigir textos, através dos colegas que compõem todos os GTs do nosso Concefaz, Confaz, mas também tendo sistema, desenvolvendo cálculos, metodologias e estratégia de aprovação. Aqui identificamos que do sistema canadense, do sistema australiano, do sistema indiano, que é muito bom, é importante estudarmos ele, desde 17 faz uma revolução naquele país, e por que não dizer, do sistema europeu, todos eles estavam presentes nos estudos dos secretários e dos colegas que nos ajudaram. E nós identificamos que das propostas que tramitavam no Brasil, a que tinha mais aderência a uma possível solução de ajuste era a PEC 45 e não a 110. E aí começamos a fazer algumas modificações. Partimos do pressuposto que o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS se fundem num único só tributo de valor agregado que pode se chamar o que for, IVA federal, IBS, pouco importa a terminologia. E também a criação de um imposto monofásico, que ele é de competência da União, o primeiro tributo de competência de estados e municípios. E aí vem a primeira grande mudança. O discurso atual não é de mais Brasil e menos Brasília. Se esse discurso é dado pelo governo federal, os 27 secretários entenderam que aquilo ali era uma afirmação de construção de um novo pacto. E seguimos nisso. A União não faz parte desse novo tributo. E eu vou explicar como. Esse novo tributo, ele é fiscalizado pelos estados, ele tem autonomia, mas na frente eu vou explicar, de definição de alíquota pelos governadores e também pelos prefeitos. Aqui estão os municípios e aqui estão os estados, aqui é a União à esquerda. Isso é uma matriz de competência. Nessa matriz, vocês observam que estados e municípios terão atribuição plena a nível do novo tributo da federação. Não só fiscalizar, não só definir a alíquota, mas também participar de uma função imprescindível, que ela é mais robusta, ela é mais forte de que o CONFAZ, que é o Comitê Gestor desse novo tributo da federação. A nossa proposta, ela trabalha tributo sobre consumo, ambiente de melhoria de negócio. O patrimônio e a renda não tinha como, nesta reforma tributária, de uma vez só mexer em tudo. A gente sabe que nos últimos 25 anos não se avança quando tenta se fazer tudo de uma vez só. E este processo de mudança, ele traz mais
Brasil aí ou não? Lógico, porque ele está revendo o Pacto Federativo, ele está colocando os estados e municípios num patamar muito importante e a União apenas participa com o recebimento do tributo. E alguns modelos são desse jeito. Você encontra modelos que tem dual, não é amplo, mas que a União recebe a participação do tributo fiscalizado. Você tem vários modelos no mundo, mas esse modelo aqui, ele tem uma inovação porque ele fortalece a República Federativa. Tanto assim é que a definição de alíquota da União, que vai ter alíquota dos estados, do município e da União, ela não é do governo federal, ela é da União, estabelecida pelo Senado Federal e não pelo presidente da República. A base é extremamente ampla, ou seja, os auditores, os fiscais estaduais terão que aprender a fiscalizar serviços e direitos. Mas é um desafio muito bom, e todos os secretários concordaram, um desafio muito bom, que vai nos dar aí, se são 40 anos importantes da FENAFISCO, Charles, vai nos dar aí mais 100 anos de carreira, muito importante para fortalecer nosso cargo. Não há equilíbrio fiscal no Brasil sem a participação do agente do fisco, não há, ele é uma profissão fundamental. Não haverá nova República Federativa equilibrada sem a presença imprescindível do agente do fisco. Ele, nesta reforma, ele é o que a gente chama-se de núcleo realizador. Então aqui você já vê que a amplitude do tributo, ela é significativa. Serviço, qualquer um deles vai estar na Constituição. Mercadorias, bens, qualquer um. E também direitos. E aqui entra uma questão muito importante que os procuradores do Estado também ajudaram. É muito complexo você conseguir conversar com secretários de Fazenda de regiões tão difíceis, assessores e diretores dos secretários, né, Fernandes? Quantos debates ali em Brasília a gente teve, né? Estudos constantes, não só fazer cálculo, estudar, testar modelos, observar interpretações e repercussões. E aí vem, é necessário manter a autonomia dos estados e municípios. Mais um desafio, porque você tem um quadrante, quanto mais autonomia dá, menos padrão nacional tem. Quanto mais padrão nacional tem, menos autonomia você tem. Então é o trade-off, né? Para o colega que é economista aí, é Gregory Mank puro mesmo, é o trade-off mesmo aí. Então você tem que ir a São Tomás de Aquino, a mediana, a ponderação. Dentro desse contexto, estabelecemos na 25ª versão que cada governo poderá estabelecer sua alíquota, cada município poderá estabelecer sua alíquota. E a União, não é o governo federal, terá também uma única alíquota pelo Senado Federal. E o governador do Mato Grosso do Sul, Azambu, chegou para mim e perguntou: vem cá, Décio, mas não ficaram muitas alíquotas? E eu respondi a ele: governador, no Fórum Nacional de Governadores, existe um debate muito interessante que ele é um pouco técnico e árido. A diferença entre a alíquota, que é uma construção legal, uma aplicação de um percentual sobre uma base, e carga tributária efetiva. Um estado e um município podem ter centenas de carga tributária efetiva, e a nossa proposta acaba com todas elas, e fica uma única alíquota e uma única carga efetiva numa unidade. O estado de Pernambuco, ele pode ter várias cargas efetivas, se você tiver com açúcar. O açúcar interno é uma carga efetiva, o açúcar interestadual é uma carga efetiva, o açúcar importado é uma carga efetiva, o açúcar exportado é outra carga efetiva. E se eu compro a Shark, ela tem 2,5%, é alíquota 2,5%? Não, é uma carga efetiva tributária. Então é este conceito e novo conceito que está sendo modernizado. Teremos uma única combinação, e chame o nome que quiser, alíquota
ou carga tributária efetiva? Uma única. Hoje são centenas, em virtude das alterações de base de cálculo, crédito presumido, redução de base de cálculo, a gente conhece muito bem aonde vai isso. Alguém aqui sabe qual é o ano do ICMS, o famoso ICM, a emenda 18, de que ano é? 65. 65. Estamos aqui trabalhando um tributo de 65, que quando vai em 88, ele tem amplitude de base de cálculo, mas a sua natureza jurídica está lá presente, para quem, porque até estudo histórico o grupo teve que fazer dos secretários, para entender o ICM. O ICM é conectado nos blocos internacionais, o bloco europeu que está quase assinando um tratado conosco, debatemos isso dentro do Congresso, o bloco norte-americano. Vocês acham que o velho ICM está preparado para o comércio globalizado atual? Não, ele é um tributo por dentro, ele não é de valor adicionado, ele não está se conectando com mais nada do mercado, então ele foi muito importante. Meu avô e meu bisavô eram também auditores. A minha família, muitos deles eram da carreira fazendária. Foi imprescindível o velho ICM, mas agora estamos numa nova era e precisamos sobreviver enquanto profissionais e enquanto Estado. A base do ICMS está desaparecendo. O ICMS energia elétrica, o ICMS telecomunicações, as nossas blue chips estão desaparecendo. E a reforma, olha isso, uma mudança da economia 5.0, um tributo 65 enxerga a economia 5.0? Pensem um pouco. Pensem um pouco. Leiam o Leopardo. É importante mudar para as coisas continuarem como estão. Esse como estão não é pejorativo não, é a sobrevivência. É continuar existindo um modelo de fisco moderno, mas existindo. Somos imprescindíveis, mas para isso a gente tem que se adequar. São novos tempos. Então, aqui vem um conceito muito importante da federação. O Senado Federal definirá alíquotas mínimas para a fixação das alíquotas estaduais, distrital, municipal, ou seja, não haverá guerra fiscal através dessa alíquota mínima, mas o mesmo Senado, ele define a da União. E essa da União, ela vai ser necessária a cobrir todas essas despesas públicas. Seguridade Social, Programa de Desemprego, Desenvolvimento Regional, compensação das perdas e desoneração, tudo isso será assegurado pela alíquota que o Senado define da União. Aí, como fazendários, fazemos conta, e foi a pergunta do meu governador, no meio de todos os governadores, que foi: ô Décio, como é que essa conta fecha? Porque a União está perdendo. Então, claramente foi dito também, São Rodrigo Maia Alcolumbre, quem perde nessa reforma tributária para a conta fechar é a União. Quem vai cobrir o Fundo de Desenvolvimento Regional, que não será contingenciável, que não vai depender de orçamento da União, que nunca deu certo a reforma, estudamos desde 95, porque todo desenvolvimento regional era fundo contingenciável, e quando a gente tem um resultado de 6 anos consecutivos ininterruptos de resultado primário negativo da União, nos aponta que imediatamente vai ter o quê? Contingenciamento. E o primeiro a ser contingenciado são os fundos. Então não é por aí, você tem que ter a segurança de que o desenvolvimento regional será da própria receita do tributo previsto na Constituição. E foi o que a gente fez. Dentro disso, vem outra inovação. Estamos no momento de inovar mesmo. E como profissionais do fisco, termos cada vez mais protagonismo no novo Brasil que se constrói, que tem que se construir, independentemente de quem é direcionado ou não direcionado, oposição ou não oposição ao governo federal. Isso é política. O que a gente está aqui é discutindo um novo arcabouço tributário. E nesse novo arcabouço tributário não há convergência com a proposta da União. Essa mesma apresentação foi feita pelos 27 secretários e eu tive a honra de fazer junto com a Receita Federal no dia que Marcos Cintra foi exonerado. Que agora é nosso amigo Tocha que está chegando lá. E há uma insistência, não é dos colegas técnicos da Receita, mas há uma insistência do governo federal de continuar com a criação da CPMF, com um nome diferente de CP, um tributo sobre transação financeira,
supercumulativo que destrói a cadeia de valor, que vai provocar o que chama-se desintermediação bancária, e esse tributo federal, ele vem com um ambiente que a gente está tentando construir, ele vem contaminar um ambiente que a gente está tentando tornar um ambiente de investimento, com padronização de legislação. Então, a Receita Federal vai ser alterada agora, a gente vai debater com ela de novo, mas é importante que o Ministério da Economia entenda que os estados têm uma proposta para a federação, e não pode haver uma mera proposta de ajuste, João Hélio, de mero ajuste tributário, junta IPI, PIS, COFINS, os estados e municípios que se virem e, se quiser, se acoplem lá na frente. Isso não é proposta de reforma tributária, isso não é um olhar de um novo modelo, isso não é um novo pacto federativo, isso é uma simplificação tributária que não tem nada a ver com o que a gente está debatendo. Essa é a proposta atual do Ministério da Economia, a qual não concordamos nem com a criação do tributo financeiro e muito menos com uma simplificação de juntar 3 tributos federais e deixar o estado e município que se vire de qualquer forma. Bom, e nessa inovação vem aqui, começamos a mudar o pacto federativo. Isso é uma coisa interessante. Esse quórum aqui, que foi 3 dias de debate com os secretários, de 4/5 dos governadores, que o texto constitucional vai prever que eles enviam uma lei complementar que vai ter um conjunto de atribuições. Essa lei complementar nacional, ela vai ter uma força de não só mandar o comitê gestor regulamentar o IBS com prazo, mas essa mesma lei complementar prevista na Constituição, ela vai dizer os critérios para que, Fernandes, você tenha um representante do Estado no comitê gestor. Até isso ela vai disciplinar. E mais ainda, essa lei complementar, ela tem que ser uniforme em todo o Brasil, que vai dentro do nosso critério de padronização. E essa lei complementar dá um poder extraordinário ao comitê gestor, que será representado por profissionais de carreira. Eles estarão lá, ou profissionais secretários da Fazenda nomeados que não sejam de carreira. E aqui está a composição, com um critério muito importante, que não vai repetir o erro que nós cometemos do Simples Nacional, de composição paritária, porque aí a União engoliu e os estados e municípios não apitam absolutamente nada no Simples Nacional. E o que acontece com esse debate, que o apoio dos secretários, foi da gente criar o critério da proporcionalidade. Ou seja, já estamos com um dispositivo aí, meu amigo Charles Alcântara, que caso nas tratativas do Congresso Nacional os congressistas entendam que tem que inserir a União nesse novo modelo e que não terá mais essa proposta, o governo federal não será aprovada, não tem problema nenhum. E eu disse isso à Receita Federal junto aos outros secretários, porque se a gente já tem no texto constitucional a proporcionalidade de representação do comitê gestor, o ICMS significa 46,9%, minhas senhoras e meus senhores, desse novo tributo, o ISS 27%, e o IPI, PIS, COFINS 22%, então a gente vai, 22,5%, a gente vai respeitar toda essa estrutura de comitê gestor de acordo com a proporcionalidade de receita. Essa proporcionalidade não é por estado não, viu? É de conjunto, é para poder os representantes dos estados ter mais assento de que a União. Se a União vier para essa proposta, se ela vier, estamos preparados, se ela não vier, estamos preparados também. Correndo aqui um pouco da hora, o comitê gestor é imprescindível, ele tem a atribuição de editar regulamento, gerir arrecadação centralizada, distribuição de receita, estabelecer critério de fiscalização concorrente. Que coisa importante, quem fiscaliza esse tributo são os profissionais do fisco estadual, junto com o municipal, e o comitê gestor vai dar o que a gente chama de corte de competência. Tal cadeia econômica, João Hélio, quem fiscaliza são os do estado, tal cadeia econômica, quem fiscaliza são os do município. É desse jeito que foi construído e que protocolamos já a proposta nas duas casas. O comitê gestor, que é representado por nós, ele vai dizer, ora, nas capitais, não estou dizendo que já fechamos isso com os secretários, mas são
as possibilidades, porque isso já é uma coisa infraconstitucional, abaixo da Constituição já é bem operacional, mas já estamos tratando disso. Podemos colocar aqui nas capitais, os fiscos municipais fiscalizam o serviço e os auditores estaduais fiscalizam as mercadorias, os direitos. E podemos colocar que no interior, através de convênio, os auditores fiscais, além de fiscalizar bens e direitos, também os serviços do interior. Não tem problema nenhum. Agora a gente vai ter que aprender novas atribuições além das que a gente já conhece. Vamos ter que estudar, isso é muito bom, e vamos ter também que conviver com a nova federação. Agora atribuições respeitadas, porque a fiscalização é concorrente. É outra mudança da proposta de API. Na proposta de API, a fiscalização é compartilhada. Então, o contencioso administrativo, ele tem um efeito de que uma entidade que começar vai ter participação da outra. Isso da gente não acredita que rode bem operacionalmente. É melhor a concorrente que cada um faz o seu. Cada um faz sua fiscalização, o comitê gestor define as áreas de cadeia econômica que cada um vai fiscalizar. Outra mudança da PEC 45, porque há uma impropriedade técnica. Eu vi um repórter da Globo News, Renata Lopretti, dizendo: a proposta dos secretários e governadores é igual à PEC 45. Ela não é. Ela tem diferenças que são bastante significativas. Entre a que eu já falei aí, de fiscalização concorrente, que é muito importante, de autonomia dos estados, que a de API já é um pouco diferente da gente, porque a dele tem a União, essa daí só tem os estados e os municípios. Além de tudo isso, tem a questão da representatividade judicial, que na nossa é estadual. E na PEC 45, ela é de cunho federal. Imaginem vocês que representam o Brasil todo aí, cada município de um estado, você tem que ter um juiz federal e um promotor, que é um procurador da República, para lidar com os problemas do ICMS. Uma vez que na proposta da PEC 45 iria para a atribuição federal. É outra diferença. Disciplinar o processo administrativo, cálculo das alíquotas mínimas, tudo isso é atribuição do comitê gestor. Simples Nacional, temos uma inovação muito grande. Atualmente, ou você é do Simples ou não é do Simples. Na nossa proposta, que também é diferente da PEC 45, você tem a alternativa de continuar nos outros tributos do Simples Nacional, por exemplo, imposto de renda, e no nosso, no regime geral, você recolher e gerar crédito. Ou então, se você quiser uma base tributária mais reduzida, que é a do Simples Nacional, você vai e recolhe também o nosso pelo Simples Nacional e você não vai gerar crédito. Simples, funcional, isso teve aplausos no Congresso Nacional. Trouxemos uma forma inovadora, híbrida. Você pode ser do Simples Nacional, que a gente sabe que a pesquisa que os secretários realizaram há pouco tempo, 85% das empresas querem o Simples Nacional é pela simplificação ou pela redução do base de cálculo. Está todo mundo cansado, né? Uma hora dessa, né? Pela redução de base de cálculo, minha gente. Pela redução de base de cálculo. A maioria das empresas querem estar no Simples pela redução de base de cálculo. Isso é um problema em licitação muito grande, porque o cara ganha um contrato de 50 milhões e só pode faturar 4 milhões e 800 por ano. Como é que pode? Então todo mundo luta para ficar naquele patamar, naquela classificação por causa da redução tributária, da redução de base de cálculo, da desoneração. Então aqui a gente dá uma opção para ele. Amigo, quer continuar no Simples Nacional recolhendo os outros tributos, que a gente não está mexendo em imposto de renda, não está mexendo em importação e nada. Está mexendo na parte de consumo que nos afeta bastante o ambiente de negócio, que não tem mais investimento por causa disso. Resumo da ópera: dentro desse contexto, nós podemos ter um Simples que ele queira continuar na cadeia econômica gerando crédito fiscal. Ele vai no nosso normal, vai no outro, simplificar, sem problema algum. O crédito será financeiro ou não será físico? Vocês sabem a mudança grande disso aí, que a gente também tem que avançar do ponto de vista de burocracia. Acabou o benefício fiscal. Eu fiz uma palestra dessa num hotel em São Paulo e tinha uma quantidade de empresários imensa,
como hoje nós temos de profissionais do fisco. E na hora que eu mostrei esse slide, fez, acabou benefício fiscal. Foi aquele negócio ali imenso. Primeiro, vai se respeitar o direito positivo. Aqueles que têm benefício fiscal vai até que ano? 2032, se for da questão fabril, de indústria, de empresa desse segmento. Então vai respeitar os prazos. Agora, na medida que entra o novo tributo IBS, não terá mais benefício do novo. O novo, ele é um tributo para arrecadar. Você vai atrair novas empresas através do Fundo de Desenvolvimento Regional. Não vai ter um benefício porque você trabalha com cesta básica, um benefício porque você é uma empresa que é cooperativa, um benefício porque você trabalha com determinado produto. Não é isso. Você vai ter uma tributação e aí sim, as empresas serão atraídas para as regiões onde não tem a malha de infraestrutura nem o mercado consumidor, através de benefício financeiro do fundo, que vai vir 40% daquela alíquota que é estabelecida pelo Senado Federal da União. E aquela alíquota vai trazer mais de 38 bilhões por ano, somente por ano, para a gente fazer benefício fiscal. Só benefício. Tem outro pedaço que tira a exportação e tem outro pedaço que tira a questão específica da perda em virtude de ser estado produtor. Combate à regressividade, a tecnologia nos ajudou, há 24 anos atrás não tinha, então era um problema grande. Nós aqui somos operadores de tributo indireto. O tributo indireto, pela literatura, ele não consegue enxergar a capacidade contributiva das pessoas. Então o rico e o pobre pagam a mesma carga, por isso que ela é regressiva. E essa regressividade ela vai ser atenuada através da devolução parcial das pessoas, ou seja, as pessoas vão ter que comprar com nota. Sem nota não tem devolução porque não teve regressividade. Só regressividade se tiver tributação. E aí eles vão ter que comprar com nota, vão ter que se formalizar, vai ter que ser formal, comprar com nota, através do seu CPF, vai ter que ter CPF, vai no site do fisco e vai estar todo mundo interligado nos cadastros nacionais. E vai dizer quem é que ganha de 1 a 2 salários mínimos e vai ter uma devolução, como é tax free, como é nota fiscal paulista, como é nota fiscal em tanto lugar, de acordo com o CPF, com a trava de devolução, para não ter nenhum tipo de fraude. Isso a gente está rodando em piloto e está dando certo. Exportação. Quando fomos apresentar no Fórum Nacional dos Governadores, eu e Rafael Fonteles, meu grande amigo Rafael Fonteles, e vários secretários, Renê estava lá, Luiz Cláudio estava lá, Felipe estava lá, vários secretários de Estado, Fernandinha estava lá, Marialva, e o que se debateu foi a seguinte questão: 1h30, todos os governadores do país discutindo sobre Lei Candir. A Lei Candir é um absurdo, desoneraram a gente, isso é uma violência, como é que fica agora? Meu ressarcimento, eu sou o Estado exportador. Nossa solução constitucional: não há incidência de exportação, ponto. Não terá bronca da Lei Candir para frente. E os estados exportadores serão ressarcidos como? Através da alíquota assegurada pelo Senado Federal, fixada, que vamos tirar 1/3 dela para cobrir todo o problema de perda proveniente da desoneração de exportação. A distribuição da receita, essa apresentação ficará com vocês quando tiver expressão alíquota adicional da União. Cuidado com esse nome adicional, que nós do fisco temos mania de colocar esse adicional. Ele não é adicional, ele é a parte da alíquota da União. A União não é governo federal, a União mesmo. A União, mas vai para os cofres do governo federal essa parte. Só que grande, não é quinhão disso aí, como eu já expliquei, vai para desoneração de exportação, perda e FDR. Ou seja, há uma redução de participação da União muito grande nesse tributo. Escrituração, e aí é outra, as mudanças que vão tendo com a PEC 45. A PEC 45, ela foi feita através de vários estudiosos, mas eles são formuladores, economistas, formuladores. Nós somos operadores de tributo indireto, nós somos operadores de tributo sobre consumo, nós entendemos de ICMS, vivemos isso, e temos um grupo enorme de colegas auditores que nos ajudam. Então, dentro desse processo, nós sabemos como
você fazer escrituração por estabelecimento e pagar através de um documento único, sem guia estadual, municipal ou federal. Esse documento está com código de barra, você, quando pagar, paguei 50 mil de tributo e ali já divide a parte do Estado, do município, da União, ninguém nem vê. Automaticamente pago através do código de barra. Ele é por fora, se ele é por fora, ele é tributo puro de valor adicionado. Como tributo puro de valor adicionado, a gente vai melhorar muito essa questão de cumulatividade. E também a transparência. Estou correndo aqui porque o tempo já estourou. Desenvolvimento regional, já expliquei, através dessa alíquota definida pelo Senado Federal, que é o pedaço da União, não é a alíquota dos estados, nem a alíquota dos municípios, a gente vai tirar 40% dela para assegurar as nossas ações e projetos que vão ser apresentados ao comitê gestor para atrair as empresas com subsídio financeiro. A questão da desoneração aqui das exportações também vai sair do outro pedaço dessa mesma alíquota. Ela foi criada para isso e nós teremos aí esses percentuais divididos para o Estado e para os municípios exportadores. A compensação das perdas foi possível colocar nossos irmãos de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, os estados produtores que hoje têm 7% na sua origem. Não pode haver reforma tributária que Estado perca. O Estado não pode perder. Quem tem que perder é quem tem o condão, a competência constitucional de criar políticas nacionais, que é a União. Estamos ainda naquele mesmo discurso que foi dito. Qual foi o discurso? O discurso é esse. Se é verdadeiro ou não, a gente vai ver agora dentro do Congresso. Se o discurso é verdadeiro ou não, a gente vai ver agora no Congresso. Mas o discurso era: precisamos de uma nova república e ela precisa ter a desconcentração de recursos. Como eu disse no início, os estudos hoje apontam que algo em torno, tem estudo que aponta 68,4, outros 70,2, são vários estudos que apontam a concentração de receita tributária na mão da União. E eu faço uma pergunta para vocês, aqui tem colega da Receita Federal: quantos policiais federais existem no Brasil? Está na internet. Quantos? 10 mil. O estado de Pernambuco é um estado pequeno, tem 9 milhões de habitantes, tem 19 mil policiais militares, 5.500 policiais civis, 2 mil bombeiros. Pernambuco que é pequeno, veja quanto deve ter Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul. O verdadeiro Brasil está nos estados, e temos que ajudar os municípios, que também existe o Brasil real. Não está lá em Brasília não, eu vou para Brasília toda semana, Renê Garcia está comigo toda semana lá, Rafael Fonteles e tantos que estão aqui, os amigos e os colegas, o secretário que está aqui do Amazonas, o secretário do Mato Grosso, Renê do Pará, todos que estão ou estão aqui ou estão chegando, Ricardo do Confaz. Nós temos uma missão imprescindível, pessoal, a segurança pública. Esse peso que eu falei, Pernambuco, que é um estado pequeno, tem 1.060 escolas. A União tem quantas universidades? Quantas? 70 e quantas? E vamos agora para a saúde, para o SUS. Todos os estados da federação, em 2008, aportavam 33% e a União, a diferença para dar 100, dá quanto? 60 e quanto? A gente é bom em matemática. Transcorrido mais de 10 anos, como é que está hoje? Os estados, 60 e pouco, a União. Isso é República Federativa? E se a gente olhar o Fundeb, Charles, que eu mostrei a Paulo Guedes, eu mostrei a Marcos Sintra, eu sozinho não, e meus amigos secretários, juntos sempre. O Fundeb, vou falar só do meu estado, isso acontece com vocês, a mesma coisa. Pernambuco botou 20% dos seus tributos estaduais em 18. Sabe quanto foi? 3,6 bilhões. E os colegas aí que vão fazer painel, e o nosso colega que é da Receita Federal, é importante esse dado. A União, o governo federal, colocou 206 milhões, vou repetir, está no balanço do Estado que amanhã eu estou apresentando na Assembleia. A União colocou
206 milhões para a educação do povo pernambucano. O Estado de Pernambuco colocou 3,6 bilhões, porque a lei do Fundeb obriga o quê? O princípio constitucional do Fundeb, 20% dos tributos estaduais. Aí vem a perda do Fundeb. A perda do Fundeb é quando carrega, faz a métrica per capita por aluno, município pobre já não tem recurso e tem muitos alunos carro de creche, o dinheiro não volta. Então, fora os 25% da educação, a gente tem a perda do Fundeb. Cadê a República Federativa? Cadê o Pacto Federativo se a União não bota nada na educação? Não bota no SUS, na saúde, não bota na educação. Aí fica prefeito, governador se humilhando para fazer uma quadra, pegando avião para ir para Brasília, para fazer um hospital. Eu quero ver se essas 4 repúblicas federativas que nós estudamos sobre tributo indireto e os colegas secretários, se algum governo, ou governo geral, ou província, vai lá para a capital dele, pedir ao presidente dele, eu preciso de recurso para fazer investimento, e poucas pessoas sabem, e eu estou debatendo com os economistas, que esse pacto federativo não dá para os 3 eixos, a base tributária do ICMS não dá para os 3 eixos, o FPE não dá para os 3 eixos. Quais são os 3 eixos? Pessoal, investimento e custeio. A gente fica em custeio e pessoal, e não sobra nada, mesmo que você reduza, mesmo que você aniquile. Eu estou com um regime fiscal que meu custeio está crescendo a 3%, pessoal, menos que a inflação, segurando na marra. E o dinheiro não dá. Lógico, eu estou em cima de que tributo? O velho ICM. Ele não foi criado em 65 para esses 3 eixos. E por fim, o tributo seletivo. Esse tributo seletivo ele é monofásico. Ele não é feito outro, que é plurifásico não cumulativo. Ele é monofásico e ele vem com um caráter, e é outra, a 7ª diferença da PEC 45. Ele é um tributo que ele vem com um caráter regulador, de combater externalidade. Então a própria Constituição, na nossa proposta, já vem o texto constitucional. Aí muitos me perguntaram nos debates, e vários colegas secretários ajudando também, onde a gente ia, que é, mas por que o texto constitucional, acho que você estava nesse debate lá no dia, por que o texto constitucional tem que prever fato gerador do IS e não bota para a lei complementar? Porque senão ele vira, como no passado, tributo arrecadador. A União coloca aí combustível, energia elétrica e telecomunicações na mesma hora. Aí você vai ter a tributação do IBS e essa mesma base de novo, com tributos de alta base que chamamos de blue chips. 50% dele vai também para o FDR, Fundo de Desenvolvimento Regional, além da alíquota da União, que 40% dela vai para incentivar, o nome não é mais incentivo, para subsidiar as empresas que vão se instalar por 10, 15, 30, 100 anos no Estado. Também o fundo será alimentado por 50% desse tributo. Nossa transição é de 10 anos, a DIAPI é outra diferença de 50, e temos uma questão intermediária na garantia da compensação de perda para que os estados do Sul e Sudeste estejam junto como irmãos e estão trabalhando para um novo Brasil e não ficar essa coisa de região dividida. O Brasil é um só e o colega do Sul e Sudeste merece o mesmo cuidado que os outros colegas de determinadas áreas. Só que o estado mais pobre vai ter o FDR e o estado que é menos pobre vai ter a garantia de não perder. E a compensação está garantida. E acaba aqui, pessoal, Zona Franca de Manaus. Eu vi um depoimento, e meus 26 colegas também, do governador do Amazonas, muito bonito, governador Wilson, muito bonito, e que convenceu todo mundo. Não podemos condenar qualquer área do Brasil a não ter carteira assinada de trabalhos que chama-se de indústria de transformação, porque no momento que a gente acabar com a Zona Franca de Manaus, isso foi provado com números, você terá um Brasil em que não vai ter mais fábrica de moto, de equipamentos agrícolas, porque todo o centro de consumo não está lá, nem a malha rodoviária, nem a malha estrutural de infraestrutura está lá. E você precisa assegurar que esses brasileiros
tenham a condição de se desenvolver. Então, a nossa proposta tem o último ponto de diferença com a PEC 45, que é Zona Franca de Manaus, e lá eles não abrem mão de não tirar. Então, vai no voto, vai dentro do Congresso, no voto, com apoio dos governadores, com apoio dos secretários da Fazenda, e encerro dessa forma. Peço a vocês, com apoio de vocês, eu sou um colega igual a vocês, concursado, com 26 anos de carreira, minha esposa é promotora de justiça, meu pai é professor aposentado da universidade pública, minha mãe é professora primária, toda a minha família é de servidor público. Acreditem, isso aqui é uma proposta que ela foi construída por vários servidores públicos e não servidores públicos circunstanciais, eventuais, mas com muita gente de carreira também, e gente sem ser de carreira boa, que colaborou e que nos ajudou a trazer uma posição firme do fisco e de grande desenvolvimento da República Federativa. Muito obrigado, um grande abraço.